Bom, vamos lá. Então, nesta aula aqui eu quero te mostrar algumas fórmulas que a gente já tinha preparado para colocar, né? A gente não tinha colocado ainda, mas a gente já tinha preparado, que são as fórmulas dentro das tarefas, tá? Então, agora na tela do meu computador, em qualquer tarefa, na sua tarefa que você tiver aí, você vai ter aqui três fórmulas que você vai precisar colocar. A fórmula de atenção, aqui a gente quer colocar uma fórmula que nos permita, literalmente, fazer com que a gente saiba se está na hora da gente prestar atenção ou não nessa tarefa, se falta muito tempo para ela ser concluída, ou se a gente pode simplesmente começar, ou se a gente deve simplesmente começá-la. O dia da semana em que essa tarefa precisa ser entregue, já que o Notion não nos dá essa opção. E a última, que é o done, que basicamente é toda vez que eu trocar o meu status para concluído, eu quero que esse check seja automaticamente clicado. Isso porque os projetos vão utilizar esse check aqui para poder calcular o progresso. Então, uma fórmula está encadeada na outra. Bom, como que você vai criar essa fórmula? Eu vou te mostrar a sintaxe completa, eu vou só simplesmente te mostrar onde você vai copiar ela e te mostrar um pouco para você entender cada uma delas, tá? Então, vamos abrir aqui o nosso menu e vamos lá naquele template que você já tem aí pronto, tá? Vamos colocar aqui em status, que a gente vai conseguir ver. E aqui eu vou te mostrar ela já na prática acontecendo. Bom, a fórmula de atenção nesse momento não tem nada, porque passou a data. Vamos colocar aqui uma data como, por exemplo, daqui a 5 dias. Ele vai te dizer que você precisa, por exemplo, ficar atento e começar essa tarefa em, no máximo, nos próximos 2 dias. Se isso daqui fosse, por exemplo, amanhã, ele te diria que você precisa fazer hoje. Tem até uma chama aqui. E se isso daqui fosse para a semana que vem, dia 27, por exemplo, eu te diria que não é urgente. Então, isso daqui vai alterando automaticamente. Então, isso é muito bom, principalmente quando você trabalha com uma equipe. Basicamente, você está dizendo o seguinte, ó, presta atenção aqui para você entender o básico do básico da fórmula. Não tenho a intenção, novamente, de te explicar a sintaxe completa, mas se você entender o básico, vai ficar mais fácil de você compreender como as fórmulas funcionam e talvez fazer alterações nela. Então, a primeira coisa que você precisa prestar atenção são os aspectos verdes dessa fórmula. Se você reparar, você vai perceber que existem algumas informações aqui que são as informações que vão aparecer para você, a maioria delas, né? As que não são as que vão aparecer para você, trata-se de alguns campos. Então, a gente não tem aqui, por exemplo, um deadline. Esse campo não se chama deadline. Se eu colocasse, por exemplo, data limite ou data de entrega, por exemplo, entrega, você teria aqui, você vai ver que a fórmula ele vai alterar o deadline para entrega. Então, ele está dizendo o seguinte, se na propriedade entrega for maior ou igual a agora, então, e a propriedade entrega for menor ou igual a uma data, né, adicione uma data de hoje para 2 dias à frente, então formate a entrega L ou formate e por aí vai, gente. Ele vai mostrando várias coisas. Você quer que ele mostre necessariamente um texto, né? Você quer que ele mostre um texto, basicamente é isso que ele está falando, para se caso passar de agora, antes de 2 dias, ele precisa formatar a entrega com faça agora. Ou seja, se a entrega for entre hoje e daqui a 2 dias, o interessante é que você faça essa tarefa hoje. Ah, mas eu quero mudar. Para mim, as tarefas fazem mais sentido que sejam entre hoje e 3 dias. Foca aqui, volta aqui para mim só para eu te explicar uma coisa. Presta atenção aqui. Essa fórmula funciona bem para mim, do jeito que ela tá. Ou seja, a maioria das tarefas que eu tenho por aqui, elas têm entrega máxima em 2 dias. Então, qualquer tarefa que eu precisa fazer hoje para entregar em 2 dias, está no bom prazo. Só que você vai precisar avaliar se essa fórmula faz ou não sentido para você, de acordo com o seu próprio deadline. Então é importante você entender a fórmula para que você possa fazer essas alterações. Na primeira sintaxe, nesse primeiro passo da fórmula, eu estou dizendo que a entrega, que é uma propriedade. O que é uma propriedade? São todos esses campos que estão aqui, ó, propriedade, certo? A entrega está aqui e aqui ele tem uma data. Eu estou dizendo o seguinte, que a entrega, se ela for igual ou maior a hoje, now, agora, e menor e igual que 3 dias daqui para frente. Então, eu coloquei 3 agora, eu alterei, né? Mas estavam 2 daqui para frente. Então, ele precisa mostrar a data
Ele precisa mostrar aqui nesta fórmula, atenção, ele precisa mostrar o faça hoje, ok? Se a entrega for maior ou igual que agora e menor que igual a 5 dias, então eu estou pedindo para ele mostrar, inclusive com os 2 dedinhos aqui, tá? Para iniciar nos próximos 2 dias. E assim sucessivamente, até 10 dias, e aí ele coloca como não urgente, tá? Ele coloca aqui como iniciar 5 dias, se forem 5, né? 10 e 5 dias. Mas se for maior do que 10 dias, ele coloca para dizer que não é urgente. E no caso de essa fórmula não atender a nenhum desses critérios, você pode até colocar, por exemplo, atrasado, entregue, concluído. Então vamos dar um exemplo aqui. O que eu quero dizer? Vamos supor que a data já tenha passado. Então ele mostrou como atrasado para mim. Eu posso inclusive colocar um emoji, tá? Eu posso colocar aqui para mim, que estou no Mac, é só eu clicar aqui no Ctrl Command e o espaço e aparece para mim esses detalhes aqui, tá? Mas para você pode ser um outro formato, então vale a pena você dar uma olhada aí como funciona. Aqui clicando com o botão direito eu tenho a opção emojis e símbolos, mas pode ser que no Windows seja diferente, tá? Provavelmente é. Então dá uma olhada aí, de repente dá um Google de como abrir emojis no teclado no Windows, tá? Aqui eu estou dizendo o seguinte, não tinha nada, né? Eles estavam em espaço vazio. Por quê? Porque passou a data. Por que passou a data? Na verdade, o que acontece aqui é o seguinte, a fórmula aqui, ela tem lá seus critérios. Eu estou dizendo que se for maior do que agora, maior do que hoje, né? E menor do que 2 dias, menor do que 5, menor do que 10, tem que fazer alguma coisa, tem que exibir alguma coisa. Mas e se esses critérios, porque eu estou dizendo e se, né? Estou dando ali na fórmula se. Se você já fez Excel alguma vez na sua vida, talvez você conheça essa fórmula, que ela é conhecida como função se. Ela é muito, mas muito utilizada em Java, em programação, de maneira geral, porque é o que a gente está fazendo aqui. Se algo acontecer, faça algo, né? Se uma condição X for atendida, você deve fazer outra coisa. Isso é programação básica, tá? Eu também não estou indo muito fundo, porque não é o meu objetivo realmente de mostrar o mais profundo disso daqui. Mas se você entender o básico de como funciona isso daqui, você consegue escrever uma fórmula básica. Você consegue, aos poucos, ir aprendendo e assimilando novas fórmulas, inclusive. Então, aqui eu estou dizendo que se essas... nesse finalzinho aqui eu estou dizendo o seguinte, essa vírgula aqui, ela está dizendo o seguinte, se nenhum desses critérios for atendido, faça isso aqui. Neste momento ele está vazio, porque não tem nada aqui, ó, empty, né, está vazio. Mas eu posso colocar como passou o prazo, olha lá ele estabelecendo. Por quê? Porque é uma data que já passou. Tá? Se eu colocar uma data para frente, ele vai atender os outros critérios. Então, para facilitar a sua vida e você não ter que digitar tudo isso, você já tem disponível para você a fórmula, mas eventualmente eu vou deixar ela copiada também, as fórmulas aí embaixo para você, tá? Vou deixar um link com todas as fórmulas que eu estou utilizando e também vou te mostrar onde você encontra outras nas próximas aulas. Então, eu vou copiar essa fórmula aqui e a gente vai voltar lá na nossa central, a central que a gente está construindo, e colar essa fórmula aqui. Aí o que é importante? Ele não vai encontrar a opção entrega, tá vendo? Por que é importante você entender a fórmula? Por que ele não vai encontrar? Porque eu mudei de deadline para entrega, e aqui ele está como deadline. Então se você olhar aqui, por exemplo, ó, ele está aqui como deadline, tá vendo? Então a gente vai mudar aqui para deadline. E aí, para facilitar a nossa vida, eu vou copiar, colar, copiar, colar, copiar, colar, em todos os lugares que estiverem escritos em entrega, até que o meu vermelhinho que estava aqui embaixo desapareça. Ele ainda não desapareceu, porque deve ter algum outro lugar que eu não estou encontrando aqui. Pronto, agora ele desapareceu, simplesmente dou um DOM e ele vai dar para mim se passou ou não do prazo. Ó, aqui ele acabou de dizer que passou do prazo. Eu gosto de colocar alguma coisa, vamos colocar esse aqui que é mais prático, tá? Por quê? Tem que ser um colorido, né? Esse daqui ele nunca fica colorido, tá, gente? Quando é fórmula, essas coisas, ele não fica colorido. Eu vou colocar um amarelinho aqui só pra gente ver. Por que eu gosto de colocar? Porque é mais fácil de você visualizar. E aí aqui em propriedades, eu gosto de fazer o seguinte, gosto de colocar o atenção de forma visível, ó lá. Então agora aparece o atenção aqui pra mim, certo? Vamos para a nossa próxima fórmula aqui de tarefa, que vai ser a fórmula de dia da semana. Então, eu quero que ele mostre a data e eu quero que ele mostre para mim que dia da semana vai cair.
Vamos novamente copiar a fórmula de outro lugar, porque obviamente não há necessidade de você construir do zero. Vou copiar a fórmula, vou levar lá para a nossa central que a gente está construindo e vou colocar aqui como um copiar e colar. Novamente, deadline está como entrega, então vamos colocar aqui para deadline. Vou copiar e vou colar em todos os lugares que estiver aparecendo em entrega. E aqui é o seguinte, eu estou dizendo o básico, tá? Se o dia, né, data especificamente, a nossa propriedade deadline for igual a zero, e aqui é uma fórmula matemática mesmo do próprio Notion, então é importante você entender que é assim que a maioria dos programas vão reconhecer, que o zero é domingo, 1 é segunda e por aí vai. Então, se o dia que estiver ali for um dia zero, né, for um dia da semana zero, mostre domingo, se for um segunda, se for 2 terças, se for 3 quarta e se for 6 sábado. Então a gente dá um DOM e ele vai mostrar que dia 15 de outubro é uma quinta-feira. Se eu colocar a data de hoje, que está sendo gravado dia 15 de novembro, ele vai mostrar que é um domingo. Novamente, eu também gosto de colocar essa propriedade aqui para mim. Então, gosto de colocar aqui qual é o dia da semana que isso vai aparecer. Então, novamente, está aqui, ó. Faça hoje, domingo, ok? Para entregar domingo. Então, isso é muito interessante e aí é legal que aqui em propriedades você pode, por exemplo, colocar o dia da semana logo embaixo do deadline, para que fique mais visível essa leitura do cartão, como você pode colocar o cliente logo embaixo dos projetos ou os projetos embaixo dos clientes para ter uma visualização hierárquica. Então, eu tenho quem vai fazer, quando precisa entregar, que dia da semana vai ser feito, um ponto de atenção, se precisa fazer hoje ou se passou do prazo, quem é o cliente, qual é o projeto. Também você pode, por exemplo, alterar a propriedade aqui, e aqui eu estou me estendendo um pouco só para você entender algumas coisas, colocar a atenção logo embaixo de quem é a pessoa responsável, por exemplo. Ó. Então tem um ponto de atenção até em cima, né? Vai da sua hierarquia e vai principalmente se você está trabalhando como equipe ou não, ok? Bom, vamos para a nossa terceira fórmula. A nossa terceira fórmula a gente tem o DON, né? Que essa é uma fórmula que eu quero que ele faça o seguinte. Toda vez que esse status mudar para concluído, eu quero que o pronto seja simplesmente, automaticamente ticado. Eu quero que ele seja, o checking apareça aqui para mim. Vamos lá no nosso original, onde a gente vai só simplesmente copiar e colar a nossa fórmula. Presta atenção aqui. Tem uma fórmula chamada DON, a gente vai até lá e vai colar ela aqui. Então aqui eu tenho status, se for completo, pronto, na DON, aqui ó, pronto. For igual, pronto, tem que transformar em true. Tem que ser, se ele for falso, se ele estiver aberto. Falso é ele está vazio, né? Se ele está vazio, ele vai completá-lo de forma automática. Se ele não estiver vazio, ele simplesmente não faz nada. Então, se eu mudar isso aqui para concluído, o pronto precisa alterar automaticamente. Vamos ver se vai funcionar. Por algum motivo não funcionou a fórmula, vamos descobrir por quê. Por que ele não funcionou? Porque é o texto. Então, aqui tem que estar completo. Se isso aqui estiver completo, ele vai funcionar. Muito bem, ó. Agora a fórmula funcionou, tá vendo? Porque está completo, tem que ser o mesmo texto, tá? Se você vai utilizar o texto concluído, você vai ter que trocar o texto lá na nossa fórmula também, tá? Então, se você utilizar o texto concluído, ele tem que mudar aqui, ó, concluído. Bom, pronto. Daí ele faz o checking de forma automática. Por que precisa ter um pronto aqui? Por que eu não posso só simplesmente excluir? Porque, infelizmente, a fórmula precisa de um outro lugar para poder se espelhar. Você está pedindo para ele trazer esse check aqui para baixo. Literalmente, você está pedindo para ele replicar o check. Então, se eu não tiver essa fórmula aqui, se eu não tiver essa propriedade aqui, ele não vai funcionar aqui, tá? Então é importante sim você ter essas duas propriedades. Daí o que vai ser, para que vai servir isso daqui? Para a gente calcular as propriedades, para a gente calcular o progresso de todos os nossos projetos. Então você vai conseguir simplesmente mover ele para concluído, automaticamente ele vai mover para done e automaticamente lá na nossa barra de progresso ele vai dar um checkzinho e vai contar como um ponto a mais, um percentual a mais concluído do nosso projeto. Então, na próxima aula eu vou te mostrar como você cria as fórmulas dentro dos projetos.